Gostaria de convidar as pessoas, vieram aqui, nossos convidados especiais, para a mesa redonda, proibicionismo, processos de estigmatização e segregação. Os nossos convidados, o Gabriel Santos Elias, a Andréa Galassi, o Eduardo Ribeiro. O Eduardo Ribeiro é formado em História pela Universidade Federal da Bahia, professor da Rede Pública e coordenador da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, e ele também é membro da Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas, de Salvador, Bahia. Alô. Bom, vou ficar em pé, apesar de não usar o slide. Boa tarde a todas e todos. O microfone está chegando bem aí no fundo? Não, porque eu achei que estava baixo. Queria agradecer o convite de Marcos para estar aqui nessa atividade, agradecer a organização do CRR, do CRP, cumprimentar aqui meus colegas que já são de outros carnavais, de vários outros carnavais, da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e de tantas ações. Bom, me chamam Dudu, né? Eu não me chamo, mas as pessoas me chamam de Dudu Ribeiro. Hoje eu sou professor da Rede Pública lá em Salvador. Sou formado em História pela Universidade Federal da Bahia e também fiz uma especialização em Gestão Estratégica de Políticas Públicas, mas me dedico há cerca de 8 a 9 anos no campo da política sobre drogas. Já fui conselheiro da política de drogas lá do estado da Bahia, na última gestão. E hoje eu coordeno a Iniciativa Negra para uma Nova Política de Drogas. Eu sou membro também da Rede Latino-Americana e do Caribe de Pessoas que Usam Drogas, né? Hoje a gente conta com 12 países. Eu entrei nesse debate, e agora a gente conseguiu consolidar, pelo menos essa primeira etapa do nosso projeto, a partir da concepção da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, por observar o impacto desproporcional da política de drogas na população brasileira, que apesar de ser crime na lei para todo mundo, a aplicação da lei ela é seletiva. E nós começamos a investigar, a elaborar, a militar nesse campo da política sobre drogas a partir da centralidade da questão racial para as diversas relações que nós temos na sociedade brasileira, que não é apenas quando a gente está num campo de debate sobre racismo que a gente fala sobre racismo. As relações raciais estão em todo o espaço da sociedade brasileira, elas orientam a nossa atuação política, econômica, cultural, religiosa, e é essa contribuição que nós temos feito aqui. A minha preocupação tem sido contar um pouco da história, isso que eu vou tentar fazer aqui agora, contar para a gente conseguir chegar à materialização de uma política sobre drogas, que, segundo a Andréa mesmo acabou de falar, ela é muito recente na sociedade brasileira, ela nem completou 100 anos ainda, a restrição a algumas das substâncias. Se a gente está falando de estigmatização e processos de controle, é importante a gente observar a fundação da estrutura punitiva no Brasil. E a estrutura punitiva no Brasil, a arquitetura punitiva no Brasil, ela é necessariamente fundada numa perspectiva racista. A punição no Brasil, ela é construída a partir de um mecanismo de controle de uma parte da população, que naquele momento não era nem população, era mercadoria. Então, se a gente conseguir compreender a evolução dos diversos mecanismos de punição no Brasil, até a sua materialização no século XX no campo da política sobre drogas, a gente compreende, na verdade, que para além da mudança da política sobre drogas, nós temos muito mais trabalho a fazer para evitar um quadro profundo, que já foi apresentado aqui, de quarto maior país a encarcerar e 16º mais violento. Nós precisamos entender essa narrativa para conseguir sugerir os melhores caminhos e soluções para esse quadro. Para a gente pensar um pouco sobre isso, é também necessário que a gente entenda quem nós estamos buscando para entender esse quadro, né? Porque anteontem mesmo eu estava em Salvador e estava numa palestra do professor Tucufo Zuberi, ele é professor da Universidade da Pensilvânia, e ele estava falando justamente sobre a necessidade da gente, também na construção dessa narrativa que nós criamos, para entender a humanidade, a gente utilizar de outras epistemologias e outras metodologias. Porque a construção do conhecimento, ela também é orientada pelas relações raciais.
Essa semana eu dei uma aula para meus alunos que eu falei assim para eles, falando sobre a importância da questão racial. Eu falei para eles, imaginem que até a organização dos ônibus da cidade de Salvador é feita por critérios raciais. Aí a galera olhou assim e falou, não, peraí, mas é a organização dos ônibus. Não, mas a organização dos ônibus da cidade de Salvador, e não só de Salvador, tem a ver com isso. Aí eu dei um exemplo para eles. Por exemplo, você chega lá na frente da casa que eu moro, aí você vai ver que passa um ônibus que vem lá da periferia de Salvador, atravessa a cidade toda e chega até a Barra, que é um bairro nobre. Durante o horário de trabalho, de manhã e na volta de noite, tem várias linhas dessa. Várias linhas porque tem que trazer os trabalhadores das obras e as empregadas domésticas para a casa dos bacanas da Barra. No domingo, a Barra tem praia. No domingo, não tem esse ônibus. Porque essas pessoas não são bem-vindas no bairro da Barra, na praia da Barra. Então, o Tucufo falava sobre isso, mas a Sueli Carneiro aqui, filósofa brasileira, já falava sobre o epistemicídio, a morte da produção do conhecimento e o monopólio autoral de como a gente entende o conhecimento. Então, na minha narrativa, eu vou também buscar apresentar outros elementos, outras pessoas, outras narrativas que nos sugerem uma melhor compreensão da montagem da estrutura punitiva no Brasil, né? E tem uma professora, fez mestrado na UNB, mas que agora está lá na Bahia, ainda bem, a professora Ana Flausina, a dissertação de mestrado dela chama Corpo Negro Caído no Chão, o projeto genocida do Estado brasileiro. Ela hoje é professora da Universidade Luso-Afro-Brasileira, que fica lá em São Francisco do Conde, perto de Salvador. E a Ana Flausina, ela começa fazendo uma leitura sobre a estrutura punitiva no Brasil, ela pega um modelo sugerido pelo Nilton Batista, que a estrutura punitiva no Brasil poderia ser dividida em algumas fases, que vai do colonial mercantil, imperial colonialista, chega no republicano positivista e ela atualiza para falar sobre o neoliberal atualmente. Então, esses 4 modelos. O primeiro modelo, se a gente for pensar, que ainda o Brasil é uma colônia, ou seja, as leis que regem o Brasil seriam as ordenações, afonsinas, manuelinas e depois filipinas, essa estrutura, como nós estávamos vivendo um modelo, um lugar que era orientado por um modelo escravista, o modelo escravista precisa muito de lei. A lei no modelo escravista é regulada no quintal da Casa Grande. A punição, o julgamento e a execução, ele é feito pelo senhor de engenho. Então, é importante a gente pensar que a inauguração da estrutura punitiva no Brasil, ela vem do quintal da Casa Grande. É isso que vai orientando os métodos de punição, inclusive, ao longo do período colonial brasileiro, e a transição para o modelo próximo, imperial, ela não sugere ou não busca qualquer tipo de ruptura na perspectiva da punição. Na verdade, é como nós vamos transferir os privilégios e as hierarquias construídas nesse primeiro momento para o nosso próximo momento, que é o modelo imperial. Então, isso já é uma parte fundamental para a gente compreender e não tirar mais da cabeça que a repressão no Brasil, a punição no Brasil, ela é fundada em critérios raciais. Ela é fundada em critérios raciais. E ela vai atravessar todo esse modelo da história, todos esses modelos na história, e ela vai representar, no século XIX, a mudança, inclusive, que a partir de 1850 é buscada para o fim da escravização. Olha só, a primeira lei para terminar a escravização no Brasil, ela é de 1850, né, quando proíbe o tráfico de escravos. Até 1888, que é quando a princesa assina a Lei Áurea, são quantos anos aí? 38 anos. A gente pode considerar, na verdade, que 88, ele não é o fim do processo de escravização, mas ele é muito mais um ganhar tempo das elites brasileiras para conseguir condensar melhor essa estrutura de transição que, em 1888, pudesse garantir e repactuar os privilégios construídos no período anterior colonial.
Final do século XIX, para além desse processo que estava sendo construído pelas elites brasileiras de conservar a estrutura racial do Brasil, o debate fundamental que vai mudar no século XX, eu vou falar daqui a pouco, era a degeneração da raça. Afinal de contas, pós-escravidão, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que a professora Célia Maria Azevedo pergunta no livro dela, Onda Negra, Medo Branco. A primeira pergunta do livro, o que fazer com o negro? Essa é a pergunta das elites políticas brasileiras no final do século XIX. O que é que nós vamos fazer agora? E a resposta, construída por essas mesmas elites, é: bom, muito simples, nós vamos exterminar os negros. Parece muito forte ouvir isso, né? Que a resposta dada a essa pergunta era: vamos exterminar. Mas eu vou te mostrar para vocês como foi materializando esse extermínio. Outro pensamento fundamental do final do século XIX eram as teorias racialistas, né, que a gente ouve na universidade, quem estuda nas humanas, a construção do racismo científico, que era fundamental também que essa construção do modelo de privilégios ela fosse cientificizada. Ela precisava agora também receber o carimbo de científico, não só no campo das relações raciais, mas nos vários outros campos, inclusive no campo da política de drogas, existe o sequestro da possibilidade de cura pela consolidação dos médicos e da farmacêutica. Sequestrar a possibilidade de cura, porque a partir de agora você não poderia ir mais numa rezadeira, numa benzedeira, num curandeiro, você deveria ir aonde? No médico e depois na farmácia. Isso acontece também nessa virada do século. Esse também é outro processo de cientificação que eu falei agora. As elites políticas brasileiras estavam pensando também sobre isso. Interessante que naquele momento também a literatura norte-americana sobre política de drogas, ela identificava populações com as substâncias. Então, a maconha era muito vinculada aos mexicanos, a cocaína aos negros, o ópio aos chineses, o álcool aos irlandeses, e a busca por controlar essas substâncias não era, na verdade, o controle dessas substâncias, mas era o controle dessas populações. Era o controle dessas populações que, por exemplo, disputavam o mercado de trabalho no capitalismo industrial nos Estados Unidos. Espera aí, tem muito estrangeiro, tem esses negros nativos aqui também, e nós vamos melhorar sistemas de controle. Uma delas é controlar condutas, uma delas é a possibilidade da gente controlar o acesso a alguma substância. Porque também, estudando o proibicionismo, a gente vai perceber que o motivo original do proibicionismo nunca foi os objetivos declarados pela política, que a gente ouve todo o tempo, que é controlar o uso de drogas e proteger a saúde pública. Não, esses são os discursos declarados. Se a gente for observar os objetivos latentes, os objetivos reais da política, a gente vai perceber que, ao contrário do que o Lancet diz, a política de drogas não falhou. Assim como a alardeada falácia do sistema penal também é uma falácia, né? Porque o sistema penal ele não falhou. Ele funciona muito bem para o que ele sempre se propôs. O sistema penal ele não serve para condenar todos os crimes. Ele nunca foi montado para isso em nenhum lugar do mundo. O modelo, inclusive, se ele conseguisse, no modelo ideal, conseguir alcançar todo o que ele criminaliza, ele ruiria o nosso modelo de sociedade. Então, o sistema penal ele é construído para atingir determinados crimes, e nesses determinados crimes vamos atingir determinadas populações. A política de drogas serve para isso. Vou dar apenas um exemplo, que se fosse para a política de drogas atingir todo mundo, é um exemplo fictício, não tem nada a ver com a vida real, tá? Imaginem, galera, se um senador da República tivesse um helicóptero vamos supor que um senador da República tivesse um helicóptero com 0,5 tonelada de cocaína pousando dentro da sua fazenda e a Polícia Federal filmasse tudo. Imagine se isso acontecesse. O que é que ia acontecer com esse cara? Nada. Então, tá tudo certo. Na verdade, a discussão da justiça agora, nessa história fictícia que eu contei, a discussão da justiça é se devolve o helicóptero para ele ou não. Eu escreveria um final melhor para a história e devolveria logo a cocaína e pedia desculpa. Fazia uma festa com esse pó, inclusive.
Então, o sistema penal não é para todo mundo. Isso aí a gente precisa ter na cabeça. No Brasil, ele se arquiteta com esse projeto de controle da população negra, e eu falei extermínio e falei qual foi a resposta que as elites brancas brasileiras falaram no final do século XIX, que era: vamos exterminar os negros. Mas como é que nós vamos fazer isso? Bom, primeiro nós vamos remontar o nosso aparelho punitivo, já que nós estamos saindo do Império e indo para a República. Vamos remontar nosso... Como é que nós vamos remontar? Do mesmo jeito, gente, com aqueles mesmos privilégios, com aquelas mesmas hierarquias raciais, com aqueles mesmos mecanismos. Nós só vamos botar um nome diferente. E tanto é que nós vamos aprovar o Código Penal republicano 10 anos antes do Código Civil, porque era muito mais importante montar a punição do que garantir os direitos. Porque para as pessoas para as quais os direitos estariam garantidos, não precisava naquele momento especificamente, já que era uma transição muito tranquila para as elites. Para vocês terem uma ideia desse processo de extermínio, no final da escravidão, primeiro que o final da escravidão, a maioria absoluta das pessoas escravizadas e dos negros brasileiros já não eram mais escravos. Para vocês verem que o 13 de maio de 88 é outra falácia da história. Quando aquilo se deu, não era porque a princesa Isabel era uma pessoa legal, mas era porque é um modelo que já não estava funcionando, boa parte dos escravos já não eram mais escravos, e a conjuntura internacional pedia que se terminasse o sistema escravista, porque a lógica agora era do consumo, e precisava ter consumidores trabalhando para isso. Aí vamos para a lógica do extermínio. Espera aí, nós vamos agora ter que ter trabalhadores recebendo e pagando por esses produtos. O que é que a gente vai fazer? Vai lá, galera, vocês assistiram Esperança, vocês assistiram Terra Nostra. Foi isso, foi aquilo que aconteceu, política de imigração. Vamos embranquecer o Brasil. Em 30 anos do projeto de imigração, vieram quase a mesma quantidade de 300 anos de escravidão. Mesma quantidade de pessoas. Em 30 anos, quase a mesma quantidade de 300 anos de política de escravidão. Porque, já que o tema que eu falei nesse instante era a degeneração da raça, então misturar não é bom. Nós temos que embranquecer o sangue brasileiro. Porque o projeto das elites para o século XX, isso está escrito em documentos. O projeto era, no final do século XX, a gente ser um país de brancos. Para isso, nós tínhamos que importar brancos para o sangue brasileiro ir diluindo até ficar o mais próximo branco possível. Esse era o projeto. Então, peraí, nós temos que clarear o sangue, né? Então, política de imigração. Outra é como é que nós vamos matar tantos de preto, gente, porque tem muito já. Tem muito. No Rio de Janeiro, em Salvador, a população negra, inclusive, já era maior do que a população branca. Imagine o que foi feito, outra parte da história que vocês conhecem, Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, a população negra brasileira reduziu em 60%. 60% da população negra foi exterminada em 12 anos. Guerra do Paraguai, isso aí. Foi ontem, foi nesse instante isso. Nós vamos exterminar. Então, olha lá o projeto, vamos mandar a galera para a guerra. Pronto, já exterminamos uma parte. E agora o que a gente vai fazer com os outros? Nós vamos aprimorar os nossos mecanismos de controle. Na cena urbana, inclusive. A política de drogas entra nisso aí. E aí, eu até vou querer ler isso aqui, porque em 1915, então, logo depois desse processo aí, um professor da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Direito lá da Bahia, ele era sergipano, não era branco, mas ele escreveu o seguinte texto. Rodrigues Doria. A tese dele era... Rodrigues Doria. A tese de Doria era que a maconha era uma vingança dos negros contra os brancos. Tem um livro que vocês quiserem... ele é bem difícil de encontrar fisicamente, mas acho que tem na internet. Que chama Maconha. É uma coletânea de textos publicada em 1951 e que reúne textos desde o de Doria, que Doria, em 1915, ele não fala isso aqui na roda de bar entre amigos, não. Ele fala isso no segundo Congresso Científico Pan-Americano em Washington. Olha o que é que ele fala. Eu gosto de ler porque eu não vou conseguir lembrar esse texto todo, mas eu destaquei aqui. É muita coisa. Espera aí, rapidinho que eu não vou... mais uma coisa que eu ia acabar esquecendo. Imaginem também que
nesse momento de processo de transição da escravização, tinha um psiquiatra norte-americano que ele gostava de patologizar a resistência negra. Então, ele falava, por exemplo, vocês já ouviram falar da palavra drapetomania? Drapetomania? Já ouviram falar dessa palavra? Drapetomania, sabe o que é drapetomania? É uma síndrome de fugir do trabalho escravo. Você é escravo, você foge? Não, você tem algum problema de cabeça. Pois é, imagine o absurdo que foi começar a patologizar isso. Ou então, se você estava sofrendo, né, todo o tipo de violências, tinham outros tipos de doenças catalogadas por esse médico. Mas, olha o que Rodrigues Doria fala. Vou aumentar um pouquinho. A raça preta, selvagem e ignorante, resistente, mas intemperante, se em determinada circunstância prestou grandes serviços aos brancos, seus irmãos mais adiantados em civilização, dando-lhes, pelo seu trabalho corporal, fortuna e comodidade, estragando o robusto organismo no vício de fumar a erva maravilhosa, que nos êxtases fantásticos lhe faria rever, talvez, as areias ardentes e os desertos sem fim da sua adorada e saudosa pátria, inoculou também o mal nos que a afastaram da terra querida, lhe roubaram a liberdade preciosa e lhe sugaram a seiva reconstrutiva. Imagine, quando começa no Brasil a falar sobre vamos controlar algumas substâncias, vamos proibir a maconha, não era porque a maconha faz mal, era porque nós precisamos controlar os negros, senão eles vão boicotar o processo civilizatório brasileiro. É isso que funda proibir droga no Brasil. Não é outro motivo. Não é droga faz mal, não é vamos proteger a saúde das pessoas, não, vamos controlar os negros. Rodrigues Doria é um dos principais formuladores nesse momento do processo proibicionista. Tem um pouco tempo, né? Então, eu vou caminhar para o final. Então, imagine que isso montado na virada do século XX, consolidado no começo do século XX por discursos como o do Rodrigues Doria, mas de outros, por exemplo, João Mendonça Filho, que era o presidente da Comissão Estadual de Fiscalização dos Entorpecentes, criada no Brasil a partir de 1938, a lei de drogas que proíbe, a lei que proíbe maconha no Brasil nacionalmente, ela é de 1932, em 1938 é criado a Coordenação Nacional de Fiscalização de Entorpecentes e as coordenações estaduais. O João Mendonça, ele fala que era fundamental. Primeiro é que a justiça, e olha quais são os dois mecanismos que se articulam para a punição. Ele fala que a justiça, sem os médicos, ela é uma grande injustiça. Tipo, nós precisamos do discurso médico e do discurso criminalizante para construir esse aparato repressivo. Nós precisamos controlar também qual é um dos principais crimes do começo do século XX na cena urbana: vadiagem. Qual é o crime de vadiagem? Não, estou na rua sem fazer nada. É crime. O crime de vadiagem que Jorge Amado fala dos capitães de areia. Os capitães de areia de Jorge Amado são os maloqueiros de Aracaju, são os adolescentes negros na cena urbana que são criminalizados também porque uso de maconha. No período de criminalização das drogas, não é só as drogas que são proibidas, as drogas, a religião de matriz africana. Imagine que eu tenho, não vou dizer minha idade não, mas eu tenho mais de 30, entendeu? E há 30 anos atrás eu não poderia usar essa minha conta sem pedir autorização da polícia. Porque uma das coisas que a Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes sugere, depois do convênio sobre maconha realizado em Salvador, em 1946, é que todas as religiões de matriz africana fossem cadastradas no serviço de polícia para existir. Porque para eles ali era outro lugar do uso de drogas para entrar em transe.
Então, vadiagem, o crime de uso de drogas, a capoeira, a religião de matriz africana, tudo isso é um conjunto de criminalizações do começo do século XX para garantir a extensão do projeto de extermínio contra a população negra. E agora, para terminar, vamos ver se ele está funcionando. A Andrea falou ali de 2 dados. Nós temos hoje 600 mil pessoas presas no Brasil. Por coincidência, a maioria delas são negras. Por coincidência, não, né? Ela foi montada para atingir aquelas pessoas. Nós temos hoje 60 mil pessoas assassinadas no Brasil por ano. Existe problema mais urgente do que 60 mil pessoas morrendo todos os anos no Brasil? E aí você pergunta, mas por que elas estão morrendo? Não, elas estão morrendo por causa do tráfico de drogas. Não, elas estão morrendo porque elas são pretas. Porque nós aceitamos e nós colocamos dentro de nós que existem cidadãos e cidadãs, situações no nosso cenário urbano em que pessoas podem ser matáveis. Quando a gente fala, era traficante, pode morrer. Era envolvido, pode morrer. Quando a gente aceita isso, internaliza isso, a gente aceita a nossa morte muito próxima. Porque nós aceitamos que é possível pessoas serem matáveis. Só que não são todas as pessoas matáveis, não são todas as pessoas prendíveis. Desculpa o neologismo, mas não são todas, porque o mecanismo, o sistema não é feito para atingir todas as pessoas. Ele coloca jovens com 10 gramas de maconha condenados a 7 anos de prisão e não pega o senador da minha história fictícia com meia tonelada de maconha. Por quê? Porque o objetivo do controle da política de drogas não é impedir que as pessoas acessem as drogas. As pessoas vão acessar para toda a história. Ela é um dos mecanismos de controle que nós temos. Nós temos outros, e por isso, que aí eu finalizo com isso, por isso que o processo de mudança da política de drogas, ela não pode ser somente a mudança da política de drogas. Ela tem que ser também, ela é a regulamentação de todas as substâncias, mas ela é necessariamente também uma reforma profunda do modelo de segurança pública e do judiciário, porque é o judiciário que coloca esse jovem, porque é a polícia que pega, e todo mundo fala sempre da polícia, mas a polícia, inclusive, ele é outro exemplo significativo da sofisticação do racismo brasileiro. Afinal de contas, lá na minha cidade, pelo menos, a maioria absoluta dos policiais são pretos. Então tem pessoas pretas morrendo fardada e não fardada. E você pega, vai olhando para cima dos oficiais da polícia, quanto mais você sobe, mais branco fica. Então, a polícia militar, os pretos que estão na polícia militar também morrem por causa dessa guerra. Então, é fundamental mudar o modelo de segurança pública, porque nós não temos uma polícia para a segurança pública, afinal de contas ela é militar, então nós temos um equipamento para a guerra, porque isso é que significa você ter uma polícia militar, e uma mudança profunda no modelo do judiciário, que é o que nós menos discutimos, mas ontem eu vi no avião, coincidentemente, estava passando meu nome, não é Johnny, e aí você vê, né, a juíza Cássia Kiss, ela tem a postura que muitos dos juízes têm no Brasil inteiro. Ela viu aquele cara ali branco e tal, que teve dinheiro e tal, e pensa, pô, João Estrela merece outra chance. Que foi o que aconteceu agora, muito recentemente, eu acho que foi em Santa Catarina, uma estudante presa com 6 quilos de haxixe, e o juiz soltou ela dizendo, ela merece uma segunda chance, mas os juízes só vão dar uma segunda chance para quem? Para as pessoas brancas de classe média, as pessoas que nesse modelo, nesse sistema, elas vão dizer, não, é bem cuidado, teve família estruturada, ela merece outra segunda chance. Mas para o jovem negro, morador da favela, ou que está em situação de rua, ele já foi executado, antes dele chegar lá, a justiça já não quer saber dele, ele não merece uma segunda chance, ele não teve nenhuma chance, para que ele vai querer a segunda? Então, para nós, falar sobre a política de drogas é poder apresentar essa narrativa, é para isso que ela serve. Obrigado.